Em quem você mais crê? Em Jesus ou nos médicos? Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: Saúda-vos Lucas, o médico amado. Entre os companheiros de Paulo nas viagens missionárias, havia um médico. Lucas era quem acompanhava Paulo nessas viagens, e ele era um grande escritor que escreveu 2 livros da Bíblia. O primeiro, o Evangelho segundo Lucas, que leva o seu nome, naturalmente, e o segundo, o livro de Atos. Logo, ao contrário de que certas pessoas pensam, não é falta de fé em Deus uma pessoa procurar um médico quando se encontra doente. São pessoas de cultura que estudaram muito para se tornarem úteis à sociedade. Entretanto, nós notamos que quando uma pessoa está doente e vai ao hospital, submete-se a um estranho ritual. Levanta-se bem cedo, geralmente em jejum, vai a um local onde lhe tiram sangue e fazem outros exames, e em seguida passa por situações às vezes constrangedoras e seguem religiosamente as instruções do médico. Por exemplo, não fume, não beba, não coma isto, não coma aquilo e por aí afora. A despeito disso, a imprensa vive noticiando erros médicos, infecções hospitalares e problemas causados por efeitos colaterais pelo uso de medicamentos prescritos. São inegáveis os avanços da medicina, mas também são inegáveis seus erros. Nem por isso devem ser desprezados aqueles que são honestos nas suas profissões e competentes naquilo que fazem. Mas o ser humano sempre é falho, e daí poder acontecer algo que fuja àquela pretensão de cura que alguém espera. Então, tanta gente confia na medicina apesar das suas falhas, mas o que se observa com muita tristeza é que nem todos conseguem ou não querem confiar em Jesus Cristo. A confiança deles nos médicos é muito maior do que a confiança no Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que Jesus é o médico dos médicos, aquele que pode curar o corpo e a alma, e mais ainda, Jesus é infalível. Ninguém que nele tenha crido jamais se decepciona. Nós temos alguns exemplos da atitude de Jesus durante o seu ministério aqui na terra, como ele agia com relação a pessoas que o procuravam para a cura de suas enfermidades. No capítulo 8 de Mateus, nós encontramos no versículo 1 um acontecimento nesse relato que estamos dando. Descendo Jesus do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Ora, a lepra era uma enfermidade incurável nos dias de Jesus,
E era uma enfermidade que acarretava para o portador dessa doença uma situação vexatória. Ele não podia se comunicar fisicamente com pessoas sadias. E quando caminhava pelas ruas, que alguém se aproximava, ele a uma certa distância gritava, imundo, imundo, para prevenir a pessoa que vinha ao seu encontro de que ali estava um doente portador de lepra, uma doença contagiosa. Mas Jesus estendeu a mão, tocou-o, dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. No mesmo capítulo 8 de Mateus, seguindo no versículo 5, diz o texto, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, que é um capitão do exército romano, comandante de 100 soldados, rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Aí está a fé depositada por um capitão do exército romano na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o homem continuou, pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Este homem, importante cargo na sociedade dos dias de Jesus, demonstrou uma fé em Jesus que o próprio Jesus se admirou. Ele disse, nem mesmo entre o povo de Deus, o povo de Israel, encontrei tanta fé. E mais um exemplo, ainda no mesmo capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Assim, nós vemos que Jesus, durante o seu ministério, ele tinha 3 ocupações. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. E dentro, então, desta colocação, nossa confiança pode estar depositada mais em Jesus do que propriamente nos médicos. Nós encontramos que, além da cura dos nossos corpos, Jesus promete algo mais para a nossa alma. Ele promete nova vida e garante um lugar no céu. E é isso que realmente importa sobre tudo. A Bíblia nos mostra a condição para recebê-lo, ter genuína fé nele. E quando temos essa genuína fé no Senhor Jesus Cristo, vai se dar um milagre em nossa vida que a Bíblia, nas próprias palavras de Jesus, denomina como sendo o novo nascimento. É tão fabuloso este acontecimento, este milagre, que a pessoa que ouviu dos lábios de Jesus a primeira vez Jesus falar sobre o novo nascimento,
Ele ficou estupefato. Olha que a pessoa com quem Jesus falava e a quem disse sobre a necessidade de nascer de novo era um príncipe dos judeus chamado Nicodemos. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, sem o novo nascimento, não se pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, meu prezado ouvinte, você tem uma necessidade muito mais do que propriamente a cura de sua enfermidade, embora você reconheça que a sua enfermidade está em primeiro lugar. Mas há uma necessidade primordial, como Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus usa no versículo 5 nascer da água, significa a água é simbolicamente usada para representar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que pode ser ouvida, que pode ser lida. E à medida que lemos, há uma mudança tão radical na vida da pessoa que se emprega este título de novo nascimento. Porque a forma de viver da pessoa muda completamente, segundo as palavras de Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isto tem uma outra palavra para designar, que é chamada regeneração. E paralelamente à água, Jesus mencionou nascer da água e do Espírito. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que tem por missão, segundo as palavras de Jesus, em João 16, versículos 7 a 9, convencer-nos de que somos pecadores, que precisamos deixar nossa incredulidade e crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. É o Espírito Santo que convence a pessoa a chegar a tal condição. E assim, novo nascimento é o que nós chamamos também a pessoa se tornar um filho de Deus. Somos criaturas de Deus por algum tempo e depois, quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos filhos de Deus. Diz o texto de João 1:12, mas a todos quantos o receberam, isto é, a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nasceram de novo. Frequentemente, como dissemos, se ouve, afinal, todos somos filhos de Deus, mas conforme a Bíblia, isso não é verdade. Trata-se realmente de um grande engano
que leva muitas pessoas a se acomodarem e se tranquilizarem numa falsa segurança com relação ao seu destino eterno. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus, os únicos que terão um lugar no céu, e não somente aqueles que nasceram de novo, através do Espírito Santo, como disse Jesus. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Me permita perguntar, meu ouvinte, você já nasceu de novo? Você se considera um filho de Deus pela sua fé na pessoa de Cristo? A todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você pode dizer, se assim aconteceu, agora sou um filho de Deus. E quando dizemos isso, estamos apoiados na Bíblia, na primeira carta de João, no capítulo 3, ele usa essa expressão que nós estamos aqui citando. Diz ele: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Então aí está com as pessoas que recebem a Cristo, e Jesus bate a porta do seu coração para regenerá-lo, para fazê-lo uma nova criação com direito de entrar no céu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta da sua vida para Jesus e ele fará a obra poderosa, miraculosa do novo nascimento. Amém.